programa Educar Mais está de volta neste ano 2014 para discutir sobre as coisas da educação, sobre os objetos de investigação das ciências da educação. E o programa, para abrir o ano 2014, elegeu o tema Energias Renováveis. Os desafios que a energia renovável vem aí enfrentando via Brasil, via Estado do Rio Grande do Norte. Para isso, o programa irá receber convidados de cunho nacional, o professor Alfredo Isguarese Filho, que é professor da Universidade Federal do ABC, bem como a nossa prata da casa, o professor Alexandre Vladino da Rocha, coordenador do curso de Energias Renováveis do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que também irá brilhantar o nosso programa nesta bela manhã de sábado, em pleno verão. Estamos aqui de laranja, demarcando esse clima de boa energia que o programa Educar Mais quer deixar com você, nessa manhã maravilhosa em que procuraremos socializar aí algumas informações bastante importantes para a turma da educação básica, para a turma do ensino superior, para a escola, para a comunidade escolar, sobre energia. Não saia daí, o programa Educar Mais promete. Será um prazer ter você ao longo da programação deste sábado conosco. Fique aí! E o programa Educar Mais está de volta no seu segundo bloco. Conforme já apresentamos nos momentos introdutórios, entrevistaremos aqui o professor Alfredo e o professor Alexandre, nessa perspectiva de fazermos aí um programa de alçada nacional, tendo em vista que o professor Alfredo saiu lá de São Paulo, né, para nos abraçar aqui nessa programação da Educar Mais, e irá conversar conosco sobre energias renováveis. E aí eu socializo a palavra, por favor, professores, fiquem à vontade, se apresentem para o nosso telespectador. Meu nome é Alfredo Isguarese, bom dia, gostaria de agradecer o convite feito. E eu sou professor na Universidade Federal do ABC, no curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, e também coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da mesma universidade. Bom dia, também queria agradecer o convite, né, da professora Andresa para essa entrevista. É um tema que é bastante relevante aí no momento, né? Também o professor Alfredo, que está nos visitando aqui, que vai também visitar o nosso campus. Eu sou coordenador do curso de Energias Renováveis lá do campus de João Câmara, do IFRM, e a gente está aqui para, né, falar um pouco sobre esse tema e contribuir um pouco aí com o que a gente sabe. Muito bem. Então, eu gostaria de solicitar ao nosso diretor que solte aí as imagens de um pequeno vídeo que nós temos como um instrumento introdutório para que o nosso telespectador possa se aproximar do nosso objeto de discussão ao longo do programa de hoje, o Educar Mais. Solta a matéria, diretor. Nos primórdios da civilização, o homem aprendeu a obter a energia com a força do vento. O termo eólico deriva da mitologia grega. Éolo era o senhor dos ventos. O vento é gerado pela diferença de pressão. O ar mais quente sobe e o ar da região de menor pressão se desloca para ocupar o espaço. Esta energia é capturada pelo aerogerador. Avanços tecnológicos surpreendentes permitiram a expansão da energia eólica. Atenta às inovações, Furnas participa da construção de 17 parques eólicos no país. 3 deles ficam no Rio Grande do Norte. Miaçaba 3, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3. Neles, por exemplo, os aerogeradores possuem 80 metros de altura, até 8 vezes mais alto do que os da década de 1980. Um único aerogerador produz 1,67 megawatt-hora de energia, o suficiente para atender até 9.000 pessoas com consumo moderado. Para aproveitar com maior eficiência a força do vento, as pás usam princípios aerodinâmicos. No litoral potiguar, os ventos são constantes, com velocidade de 10 a 12 metros por segundo, o ideal para estes aerogeradores. Se a velocidade do vento for superior a 23 metros por segundo, as pás ficam na posição paralela ao vento e o sistema é interrompido para evitar danos ao equipamento. O movimento das pás faz girar um eixo que liga o cubo do rotor a um gerador no interior da nacelle, o compartimento no topo da torre. A nacelle tem um diâmetro de 6 metros. Somado com 40 metros de carapá, a gente fica com um rotor de 86 metros,
que é a área que vai receber o vento e dentro do aerogerador transformar esse movimento em energia. Na engrenagem, a energia mecânica, depois de passar por um multiplicador, será transformada no gerador em energia elétrica. Com investimentos e incentivos, a produção de energia eólica no país cresceu 73% em 2012, em relação ao ano anterior. Furnas ajuda a criar um novo cenário para a energia no Brasil. Então, a partir das belas imagens do vídeo, eu pergunto ao professor Alfeu, nosso convidado nacional, sobre qual a importância da energia renovável para o Brasil e qual a necessidade de produzi-la, professor. As energias renováveis no Brasil, ela tem o principal objetivo de diversificar nossa matriz energética, que é basicamente baseada na produção de energia elétrica através da hidrogeração, como mais comumente conhecidas as hidrelétricas. E ela tem o papel também de possibilitar que novos mercados sejam abertos através da produção de energias que, de certa forma, possuem um menor impacto ambiental. Obviamente que, quando é dito energias renováveis, que ela tem um menor impacto na emissão de CO2, esse termo deve-se ter um pouco de cuidado devido ao fato que essa energia ela tem um menor impacto quando comparada com as fontes ou as fábricas que produzem energia elétrica utilizando carvão mineral. Ou seja, nesse processo há uma queima de carvão para a produção de energia elétrica. Nas energias renováveis, como eólica, solar e biomassa, não é feito esse processo. Por isso que dizem que, por isso que é afirmado que as energias renováveis têm um impacto menor. Mas, por si só, a energia elétrica ela também ela tem um menor impacto ambiental quando comparado com a energia elétrica, produzida através da queima de carvão mineral. Sim. Quais os principais tipos e como essa energia é produzida, professor? Das energias renováveis. Falando basicamente dos grandes tópicos, existe a energia eólica, que foi o foco da matéria inicial, a solar e a energia através da biomassa. A energia eólica, como a própria matéria apresentou, o movimento do vento, o vento vai movimentar as partes das turbinas e de alguma forma a energia elétrica vai ser produzida através do uso de um gerador elétrico. Na solar, a luz solar é convertida em energia elétrica por meio de painéis fotovoltaicos. Existem algumas outras tecnologias que utilizam o calor da energia do sol para produzir energia elétrica também. E a biomassa é basicamente os biocombustíveis, como eu estava falando, e que são produzidos através, como etanol, por exemplo, biodiesel, e também através do excremento de animais, né? Que seria um outro tipo de produção, através do excremento dos animais, a liberação de metano, e esse metano é utilizado para produção de energia elétrica. Sim. Nos nossos estudos, a gente costuma dizer no estado da arte, né, para que a gente pudesse elaborar aqui as questões norteadoras do programa, a gente pode perceber que você também é autor, né, de alguns artigos, como é o caso do artigo intitulado no Correio Popular, o título do trabalho é Produção de Energia, um Desafio. E nesse artigo, professor, você deixou lá bem claro que os combustíveis fósseis ainda movem o mundo. O que você quis dizer com essa afirmação? Em tempo, fazendo uma pequena correção, desculpe, eu não sou autor desse trabalho. Sim. Eu apenas providenciei informações para ele ser elaborado. Tá? Sim. Quando o autor faz essa afirmação, ele quer dizer que a nossa matriz energética, quando eu falar nossa, é Brasil no mundo inteiro, ela é muito baseada nos combustíveis fósseis, como, por exemplo, o petróleo e o carvão mineral. Mesmo com toda essa ênfase dada às energias renováveis, como a solar e a eólica, que são as que têm mais destaque, elas ainda ocupam uma pequena parcela da matriz energética. Hoje eu posso afirmar para vocês que
e nossa matriz energética, mais de 50% ainda em função quando eu falo a nossa, novamente ressaltando, é mundial, é em função do petróleo e do carvão mineral. Então, as energias renováveis, elas vão possibilitar diminuir um pouco o uso do petróleo e do carvão mineral, mas ele não vai ser extinguido devido ao fato que a nossa matriz energética e do ponto de vista de sistema de distribuição de energia elétrica, utilizar apenas fontes renováveis, como as que eu mencionei, causarão instabilidade no sistema devido à sua intermitência de geração de energia elétrica. Muito bem. Agora vamos ouvir um pouco o professor Alexandro, que é o nosso representante estadual, nosso guardião dos debates, né, sobre energias renováveis. É importante destacar, claro que mais à frente a gente vai realçar isso com mais força, mas desde já deixar claro que o professor Alexandre é coordenador do único curso no campo das energias renováveis situados aí no cenário nacional brasileiro, que, portanto, apesar de ser nossa prata da casa, também tem toda uma importância no cenário nacional com relação ao embate e debate, né, sobre as discussões que nós estamos tratando aqui no programa de hoje. Professor Alexandre, diversidade de fontes de energia é fator positivo para uma nação? Por quê? Sim, com certeza, né? A gente não depender só de uma fonte de energia, né? Você ter essa diversidade, como o professor Alfeu colocou também, é importante para você manter um grau de segurança na geração de energia, né? Por exemplo, no caso das eólicas, em que você pode ter uma complementaridade da energia eólica com a energia hidráulica, né? Nos períodos de seca, por exemplo, que você tem os níveis do rio mais baixos, e aí a produção de energia elétrica através da hidrelétrica pode ficar um pouco comprometida, você pode complementar com a eólica, que é exatamente nesse período que você tem maiores velocidades de vento. Então, diversificar a matriz energética dá uma segurança maior para o país. Né? Para o país. Muito bem. O programa Educar Mais, nessa sessão, nessa parte, fica por aqui. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já. Está de volta no seu terceiro bloco, conversando com muita energia sobre energias renováveis. E agora é a hora do professor Alexandre conversar com a gente sobre como vem se dando a materialidade do uso e dos estudos sobre esse tipo de energia aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nós temos algumas linhas de pesquisa aí já em andamento, né? Uma delas é sobre o estudo de potencial do vento, né? Se sabe bastante o comportamento de um aerogerador, por exemplo, em condições na Europa, né, nos Estados Unidos, mas se sabe pouco ainda no Brasil e mais especificamente no Nordeste brasileiro, né, que é bem recente. Então a gente tem uma linha de pesquisa nesse sentido, a gente tem também na área de automação, né, até uma linha também que o professor Alfeu atua, né, e seria de melhorias na performance dos geradores, né. A gente vai fazer parte agora de um programa, né, que o Ministério da Educação, em cada Instituto Federal, está enviando para o Canadá, né, para os colleges canadenses, para a gente pegar um pouco da experiência deles com a pesquisa aplicada, né, para trazer isso para os institutos federais. Eu acho que isso aí vai ser muito bom, até porque eles também têm uma produção boa de energia eólica. Então, assim, a gente está caminhando aí para... Nível de produção do conhecimento, digamos que as discussões estão aquecidas, não é isso? Exatamente. E eu pergunto em nível de investimento para o setor. Qual a avaliação que você faz no estado do Rio Grande do Norte com relação aos investimentos voltados para o setor das energias renováveis, notadamente a energia eólica, já que lá, pertinho de vocês, no campus do Instituto Federal João Câmara, a gente sabe que aquela região ali é bastante bem servida, Macau também, não é? Também. Na época que eu fiz vestibular, eu lembro que uma das questões que caiu era exatamente essa, assim, qual o maior parque estadual de produção de energia eólica? E a chave da resposta era exatamente Macau. Continua sendo ainda Macau? Eu acredito que Rio do Fogo ele tem um parque com produção um pouco maior. Né? Assim, em produção. Né? Agora estão sendo construídos parques que vão ter, por exemplo, a cidade de Parazinho, né, que fica a 5 quilômetros ali de João Câmara, ela vai ter a maior produção
de energia eólica do país, inclusive, né? Os parques estão sendo instalados, né? Ainda não entraram em operação, né? Porque ainda questões aí de ligação com a rede elétrica, mas assim que entrar em operação vai ser o maior... O de Parazinho, de Parazinho. Né? Ali perto de Caiçara, cidade linda, maravilhosa, poética, né? Muito bom. Então, em nível de investimento está funcionando bem, de fato a produção de energia está acontecendo, ou a coisa ainda precisa ser mais estruturada? Como é que é? Está acontecendo. Na verdade, só precisava melhorar um pouco a sintonia entre geração e transmissão de energia, né? Porque os parques estão sendo construídos e ainda não estão sendo, não estão em plena produção, porque ainda não estão interligados com a rede, porque o sistema de transmissão ainda está sendo feito. São leilões diferentes, né? Então, acontece em momentos diferentes. Partindo dessa realidade local para a realidade nacional e mundial, a gente volta aqui ao professor Alfredo e pergunta: como está sendo organizada essa produção de energia eólica no Brasil e no mundo, e qual a situação do Brasil em termos da concorrência mundial? Do ponto de vista mundial, os líderes são Estados Unidos, China e Europa, né? Como um grande exemplo é a Dinamarca, que grande parte da energia gerada por ela é eólica. Aqui no Brasil, o Nordeste tem um grande destaque, como além de Rio Grande do Norte, existe o estado do Ceará e também a Bahia. No Sudeste já existe a quantidade menor de locais que possibilitam a geração, utilizando a energia eólica, obviamente. E um outro lugar que tem bastante destaque também é o sul do Brasil, onde existem várias fazendas instaladas. E do ponto de vista econômico, aqui no país existem várias fábricas e o governo, através de agências de fomento, como CNPq, as agências de fomento estaduais, né, lá de São Paulo é a FAPESP e a CAPES, e a própria ANEEL em tempo, eles têm incentivado a produção de conhecimento voltado para as energias renováveis, e a ANEEL e o FINEP, que são agências federais, eles têm incentivado também a pesquisa e desenvolvimento de um produto nacional, como, por exemplo, um edital de P&D nacional, que acho que o Alessandro conhece, voltado para a energia eólica. Professor Alfredo, na sua compreensão, qual a principal contribuição que o estudo sobre energias renováveis pode estar trazendo para a formação de cidadania e também para o próprio desenvolvimento tecnológico da nação, quando esse conteúdo ele é veiculado com responsabilidade pedagógica, responsabilidade científica pelos professores já lá no chão da educação básica? Eu acredito que a nossa principal função, assim, eu também sou professor, né? Nós três somos professores, a nossa principal função é consolidar o conhecimento. Assim, eu como sou da engenharia, eu creio que a minha função também é consolidar a tecnologia no país para desenvolver mão de obra que possa atender às necessidades, formar novos engenheiros que possam atender às necessidades de engenheiros que trabalham em usinas eólicas, em nível de pós-graduação, que é onde nós trabalhamos também. A minha função é formar pesquisadores que possam trazer novos materiais, metodologias, novos sistemas, que também, além de outras áreas, como existem outros pesquisadores, mas a minha é possibilitar que essas pessoas tenham uma formação sólida para tanto lecionar, formar novos engenheiros, como também formar pesquisadores para desenvolver um produto nacional, né? Eu creio que, além do papel da formação acadêmica, o meu papel como, assim, o nosso papel como professores, né, ainda mais na área de engenharia, são formar futuros engenheiros que possam fazer com que a nossa indústria nacional se desenvolva. Claro que o governo dá incentivo, é complicado você competir com Estados Unidos, Europa e China por vários fatores, mas nós somos um país grande, rico, e a gente tem que deixar de usar aquela velha frase que o Brasil é o país do futuro e seu país de agora, né? Isso é verdade. Professor Alfredo, eu amei essa sua fala otimista. Acho que a mensagem que o programa Educar Mais, ele tenta ser vocacionado para deixar essa mensagem otimista. E agora vai outra mensagem otimista, quer ver? Professor Alexandre, fala para a gente, fala para mim, fala para o nosso telespectador sobre como está organizado o curso de Energias Renováveis no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus João Câmara. Por falar em Campus João Câmara, um beijo para a Sônia Maia, diretora-geral, um forte abraço.
para o professor Renier, que está aqui também, ali nos nossos bastidores, acompanhando a presença aqui do time maravilhoso que veio abrilhantar a formação continuada, a formação inicial dos estudantes daquele campus maravilhoso, que contribui muito com o programa Educar Mais. Um forte abraço para vocês. Obrigada pelo apoio incondicional. Sabe que vocês moram no meu coração também. Então, professor, qual o foco dessa formação profissional lá em João Câmara? É um curso de ensino médio, é um curso superior? Qual é o nível de formação, né, de certificação que esse curso veicula? E fala um pouquinho para a gente sobre como está organizado em nível de currículo. Tá, o curso, né, de energias renováveis é um curso tecnólogo, né, um curso de nível superior, e a gente montou esse curso exatamente pensando nessa necessidade da indústria, né, que está se instalando lá, muitas empresas estão se instalando e precisa de gente para trabalhar na área, né? Então é um curso superior, ele tem uma formação inicial básica, né, como todo curso superior, inclusive em outras áreas também, né, empreendedorismo e tal, e aí ele entra nas 3 energias renováveis que são o nosso maior potencial, né? Que é a energia eólica, solar e a energia hidráulica, no caso pequenas centrais hidrelétricas, que é hoje o foco maior. Então ele dá ao aluno condições de trabalhar na operação e manutenção e até em projetos voltados para essas 3 formas de energia. Na sua opinião, as energias renováveis, elas reduzem a conta do impacto dessa degradação, né, devastadora que o mundo capitalista propõe aí no meio ambiente? Sim, né, você vê o impacto mínimo que é você implantar um parque de energia eólica, né? E de energia solar também, né, que eu acredito que vai ter muito, né, nas residências aí para você gerar a sua própria energia, ter a microgeração, né, que tanto se fala hoje em dia. Na Alemanha isso é bastante incentivado. É até bonito, sim, você ter na sua casa, né, uns painéis solares ali no teto. Ah, sim, com certeza. Isso faz parte da decoração, né? Professor Alexandre, eu pergunto sobre a concorrência do curso, para o nosso telespectador que desejar conhecer as instalações, como é que podemos fazer até, chegando no campus João Câmara, como é que a gente faz? Qual o caminho que a gente deve percorrer para a gente ter acesso a informações via internet, mais profundas sobre esse curso maravilhoso, que é único e específico no país todo? Tá, a gente teve uma demanda bastante grande, né, nas 2 turmas. Hoje a gente está com a 2ª turma, vamos abrir a próxima turma agora para o período 2014, né, o primeiro período. O acesso é via Enem, né, o aluno faz o Enem e a nota ele é selecionado pelo Enem. Ainda não estamos no SISU, né, que você concorre nacionalmente. Então é um edital específico, né, o aluno o candidato ele deve entrar no site do Instituto Federal, aguardar a emissão do edital, se candidatar, né, com a nota do Enem e aí esperar o resultado. Então, assim, está sendo bastante solicitado, né? A gente tem uma demanda muito boa para esse curso. Isso, uma graduação tecnológica, é isso? Uma graduação tecnológica, muito até bem, pela possibilidade, assim, de possibilidade mesmo de ingressar no mercado de trabalho. No mundo do trabalho, isso mesmo. Solicitar ao meu diretor agora que soltem aí mais um vídeo para que o nosso aprendente lá em nível de ensino médio que está desejando entrar no ensino superior nessa área de energias renováveis possa ampliar a água na boca com relação ao objeto de estudo que espera por ele lá no campus do Instituto Federal João Câmara. Solta as imagens, diretor. Pensar em fontes alternativas de energia para preservar o meio ambiente é algo recente, mas importante. O vento pode ser uma ótima fonte. O mundo hoje, eu diria assim, está caminhando na direção das fontes limpas de energia, né? A energia eólica é uma energia renovável, é uma energia absolutamente limpa, sem nenhum problema ambiental. No Brasil, os primeiros campos de energia eólica foram construídos no Ceará e em Fernando de Noronha no início dos anos 90. Hoje são 57 campos, gerando cerca de 1,11 gigawatts de potência. O Parque Eólico de Osório, no estado do Rio Grande do Sul, é o maior da América Latina. Ele é responsável por gerar energia suficiente para abastecer uma cidade de aproximadamente 750 mil habitantes. E a potência brasileira, a 150 metros de altura, ou mais de 100 metros de altura, certamente é mais de 200 mil megawatts de potência. Claro que não vamos instalar 200 mil megawatts de energia eólica,
Nós poderíamos ter uns 10 mil megawatts de energia eólica, uns 10% da matriz elétrica brasileira. As regiões brasileiras mais propícias para a instalação de campos de energia eólica são Nordeste, Sul e Sudeste. A produção de energia eólica, além de causar menos impacto à natureza, interfere muito pouco na produção agrícola. As torres de captação são instaladas dentro de propriedades privadas, mas os agricultores podem continuar seu trabalho em volta delas. Os proprietários tiveram uma renda agregada por participação, o próprio faturamento da empresa, pela instalação das suas torres, né? Isso nas torres das suas terras. Outro ponto positivo é a facilidade de construção de parques eólicos. Para instalar uma usina hidrelétrica ou térmica, são necessários de 4 a 6 anos. Já um parque eólico fica pronto em cerca de 1 ano e meio. E o impacto ambiental é muito menor. A energia eólica é complementar à hidráulica. Ainda não é possível termos esse tipo de energia como nossa fonte principal. A energia hídrica, eu posso acumular água e soltar água, como Itaipu, como Furnas, etc., e tantas outras barragens que existem. E soltar conforme, dar a vazão conforme a necessidade. Uma térmica, carvão, ou uma nuclear, etc., também posso controlar. Segundo especialistas, o ideal seria usar a energia eólica em épocas mais secas, quando não chove muito e é necessário economizar água. O Brasil possui diversas opções de fontes de energia alternativas. É importante buscar maneiras de aproveitá-las, já que elas serão, em breve, as principais fontes. A energia eólica é uma energia do presente e uma energia do futuro, né? Quando se fala em combustível fóssil, a gente fala energia do presente, certamente ela não vai ser energia do futuro. Aí já temos uma comparação importante. É isso aí, o vídeo deixou muito claro, energia renovável é concepção de presente, bem como de futuro, mas de presente, como também já realçou aqui o professor Alfrio. E aí a gente, nesses momentos finais do programa, passa a palavra para os nossos convidados, o nosso convidado aí de cenário nacional, o professor Alceu. Agradecemos à Universidade Federal do ABC pela cedência do professor em poder estar aqui conversando com a gente, socializando aqui com o estado do Rio Grande do Norte um pouco sobre a sabedoria que ele possui, né, no objeto específico das energias renováveis, e também o professor Alexandre. Com vocês a palavra para que vocês possam se despedir dos nossos queridos telespectadores. Eu agradeço novamente o convite, eu espero também que essa reportagem, essa entrevista possam ajudar as pessoas que têm um pouco de dúvida e também estejam pensando sobre qual profissão seguir. Espero que tenha contribuído nesse tema aí de eólica. Eu não tenho dúvida disso, professor. Bom, eu agradeço também o convite, né, mais uma vez. E a gente está lá à disposição, lá no campus de João Câmara, né, para quem quiser, inclusive, conhecer lá a nossa estrutura, né, o nosso curso, as instalações, os laboratórios. E estamos aí para ajudar, né, para contribuir aí um pouco com essas energias renováveis. Né? Muito bem. Saibam que o programa Educar Mais vai estar com vocês sempre, estando aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, João Câmara, parceria eterna aí com a Educar Mais. E o programa Educar Mais fica por aqui. Um beijo ainda para o professor Márcio Azevedo, que foi o grande articulador desse momento pedagógico aqui, né, com os professores. E um feliz 2014. Esse programa vem aí tratando de energia e desejando uma energia muito positiva ao longo do ano que inicia, não é? E que nós estamos aí com toda a saúde e toda a possibilidade de enfrentá-lo com muita garra e luz. Um abraço e até o próximo sábado. Educar Mais. Oferecimento Prefeitura Municipal de Parnamirim. Crescendo com a gente. E IESP. Ensino Superior de Qualidade é aqui. TV Metropolitano. Onde nossa gente é destaque.